Aleluia, graça e paz, igreja. Amém? Vamos adorar ao nosso Deus. Vamos render graças, render louvores a Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo o nosso louvor. Amém? Quantos estão preparados para viver uma nova fase? Amém? E quantos creem que já estão vivendo uma nova fase no Senhor? Amém? Então vamos adorar ao Senhor com alegria nessa noite. Teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou vivendo, melhorando eu sou. Tua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. E o que poderá nos parar se decidido estou a avançar? Bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o teu louvor. Teu amor me alcançou, a tua luz em mim brilhou. Uma nova fase eu estou, eu creio, melhorando eu sou. Tua palavra me ensinou que o final é bem melhor que o começo. E o que poderá nos parar se decidido estou a avançar? Bem maior é o que está em mim do que no mundo está. Tantas coisas tentaram me distrair, mas em Deus decido prosseguir. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Eu não vou parar. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o seu louvor. Aleluia! Nós seguimos em frente, porque o Senhor, Ele é quem guia as nossas vidas. Por isso nós só seguimos em frente. Nós não paramos, nós não retrocedemos. Nós seguimos em frente para uma nova fase, para um novo começo em nossas vidas. Amém, queridos? Encha minha vida, Espírito.
ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Você pode levantar as suas mãos. Você pode levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, com os meus braços estendidos, Pai, somente para te adorar, somente para te render graças, Jesus. Eu tiro este momento, Pai, só este momento, tira para o Senhor. Não vai arrancar um pedaço sequer, só para você dizer, gritar para o Senhor. As minhas mãos eu quero levantar, adore, e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, eu me rendo aos teus pés. Consagramos todo nosso ser a ti. Eu entrego todo meu ser a ti. Eu derramo meu coração diante de ti, Deus. Eu entrego todo meu ser a ti. Aleluia, Jesus, aleluias. Glória a Deus.
leão da tribo de Judá, ele se encontra aqui nesse lugar. Ele se encontra aqui neste momento. Por isso adore ao Senhor sem reservas. Adore ao Senhor nessa noite, sem se importar com quem está do teu lado, com quem está na tua frente. Somente se ligue, se conecte no Senhor e se desconecte de tudo aquilo que está ao seu redor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar. Em amor que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Em amor que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça
Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Nós te adoramos, Pai. Nós amamos essa atmosfera. Nós amamos estar na Tua presença, Pai. Nós amamos estar neste lugar. Nós amamos, Pai, este lugar, esse ambiente que o Senhor preparou para nós. Pai, nós te adoramos com toda a nossa voz, com todo o nosso corpo, levantando as nossas mãos. Nós te adoramos, Pai. O ambiente já está preparado, Pai, para o Senhor se mover neste lugar. Pai, já está tudo preparado por você, para que nós te adoramos, para nós adorarmos o Teu nome. Pai, nós bendizemos a Tua presença neste lugar. Obrigada, Pai, por preparar este momento tão poderoso para nos deleitarmos em Ti. Derrama, Pai, sobre nós como cachoeira de poder, para inundar o Teu povo. Pai, que todos os meus irmãos que entraram aqui, Pai, que eles não saiam da mesma forma, porque este ambiente foi preparado para transformar vidas, para a cura, para a libertação. Onde tiver uma alma, Pai, afligida, onde tiver uma alma, Pai, com seus pensamentos borbulhando, tribulados, que o Senhor venha com a Tua calma sobre eles, com o Teu refrigério inundando a mente deles. Em o nome de Jesus, nós trazemos nossa alma, Pai, cativa a este lugar, para que o Senhor se mova entre nós e através de nós. Nós declaramos, Pai, que nós te amamos. Nós te amamos, Pai. Muito obrigada por esta noite poderosa que o Senhor preparou para nós. Muito obrigada, Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Pode sentar. Fique à vontade. Você está no melhor lugar que você poderia estar nesta noite. Você fez a melhor escolha de estar aqui, porque este lugar foi preparado pelo próprio Deus para mim e para você. E eu sei que tudo que está preparado para esta noite, você vai receber e vai sair diferente deste lugar. Então, que você possa trazer sua alma cativa a este lugar, colocar sua mente ligada ao trono do poder de Deus, ao trono de Deus, para receber tudo que o Senhor tem preparado para nós. Se seu celular ainda estiver ativo, coloque ele no modo avião.
para que nenhuma distração venha nos distrair e tirar o foco do nosso Deus neste lugar. E eu quero perguntar se tem alguém aqui que fez aniversário durante toda essa semana. Eita, irmã Priscila! Oh, que glória! Que coisa boa! Nós vamos orar pela irmã Priscila, né? Agradecendo a Deus pela vida dela. Irmã Priscila, fique de pé para toda a igreja orar junto conosco. Pai, nós oramos pela tua filha, nós somos gratos pela vida dela. Pai, ela tem sido uma bênção no nosso meio. Ela tem sido uma pessoa que o Senhor levantou para contribuir nesse ministério. Pai, tu tem abençoado ela, mas nós temos sido abençoados por ter ela no nosso convívio, neste lugar. Pai, nós te agradecemos a ti por tudo que o Senhor já fez na vida dela e por tudo que o Senhor vai fazer. Que os seus passos possam ser guiados totalmente por ti. Que toda decisão que ela possa tomar possa ser segundo a tua vontade. Pai, nós declaramos bênçãos sem medida sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A irmã Priscila, eu nem vi no grupo, confesso. Que Deus abençoe a vida dela poderosamente. Meus irmãos, se você quiser tomar uma água, fique à vontade agora, que nós vamos iniciar a segunda parte, que é a primeira é maravilhosa, onde nós adoramos, nós podemos nos movimentar, podemos levantar nossas mãos, podemos cultuar ao Senhor da forma que eu e você quiser. Mas agora, na hora da palavra, é o próprio Deus falando conosco. Então nós temos que estar atentos a ouvir, com nossos ouvidos atentos, porque senão nós perdemos. Uma palavra que o Senhor trazer para nós é como resposta, que você pode estar esperando já faz muito tempo. Então, que você possa trazer sua alma cativa, seus pensamentos e dizer: alma, pare, fique quieta, porque agora eu vou ouvir o meu Pai falar comigo através da palavra. Então, nós vamos ouvir a palavra através do nosso pastor Adriano Soares, e que você possa estar aí sentado e receber tudo que o Senhor já preparou para mim e para você. Amém? Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Aleluia. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável. Aleluia. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão, que a terra
vidas. Oh, aleluia, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Boa noite, amados. A graça e a paz, amém? Vocês estão bem? Vocês podem sentar. Daqui a pouquinho eu chamo vocês de novo. Muito obrigado por essa unção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor me mostra que teve gente que foi curada aqui agora nesse momento. Eu vi pelo Espírito artérias sendo desentupidas. Eu vi pelo Espírito alguém recebendo cura aqui agora. Obrigado, Senhor. Obrigado. Deus é um Deus que opera milagres. Deus é um Deus que opera maravilhas. Oh, aleluia. Nós te louvamos, Pai, te engrandecemos o teu nome. Oh, aleluia. Aleluia. Seu coração vai continuar batendo melhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quero dar as boas-vindas a vocês, dizer que é um prazer enorme estar aqui hoje para celebrarmos ao Senhor, amém? Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E Ele vai continuar fazendo muito mais. Aleluia. Aleluia. Como eu me alegro com a sua vida, irmãos. Como eu me alegro com a sua presença aqui nesse lugar. Como eu me alegro de olhar e ver você aqui nesse lugar, firme. Aleluia, aleluia. E o Senhor, nessa noite, Ele tem uma palavra para ministrar ao meu e ao seu coração. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para aquilo que o Senhor vai falar nessa noite. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Em 1 Timóteo, no capítulo número 1, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo número 4. Aleluia. Capítulo 4 e o versículo de número 9. Eu quero que todos achem e todos cheguem lá. 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 9. Paulo escrevendo ao Timóteo, ele diz assim: esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aleluia. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Pai, pela tua unção, pelo teu Espírito nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelos milagres que acontecerão aqui nessa noite, para aqueles que são fiel à tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua unção sendo derramada sobre nós nessa noite, para que nenhum de nós saímos daqui da mesma forma que nós entramos aqui. Sim, Senhor, nós viemos aqui hoje com uma expectativa daquilo que o Senhor já fez e daquilo que o Senhor vai fazer por nós. Por isso nós te rendemos graças e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quantos aqui são salvos? Amém. Glória a Deus. Então nessa noite o Senhor quer falar comigo, com você, a respeito dessa grandiosa, dessa maravilhosa, dessa tão grande salvação que o Senhor alcançou para nós. Amém? Eu não sei, irmãos, a atenção que você tem dado para a salvação. Eu não sei o quanto você tem valorizado. Eu não sei o como você tem cuidado, como você tem guardado. Mas eu tenho convicção de que a partir de hoje você vai começar a olhar de uma maneira diferente para aquilo que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Amém? O Senhor conquistou uma salvação para nós. Agora hoje somos nós quem precisamos nos atentar e ver como é que nós vamos cuidar dessa tão grande salvação. Diga: eu recebi uma grande salvação. Amém, irmãos? Eu sei que a maioria aqui, todo mundo já entende um pouco a respeito da salvação. Mas, irmãos, eu vejo pela palavra que nós, como cristãos, nós precisamos estar mais atentos. Nós precisamos prestar mais atenção naquilo que Jesus conquistou para nós. Amém? E aqui o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a Timóteo, e ele diz que esta palavra, ela é fiel. Diga: esta palavra é fiel.
Aleluia. Sabe, irmãos, e aqui está dizendo que ela é digna de toda aceitação. Diga, eu vou aceitar toda a palavra do Senhor na minha vida. Amém, irmãos? É isso que vai fazer a diferença na minha e na sua vida. É a forma como você recebe, como você aceita, como você entende quão digno é essa palavra de ser aceita nas nossas vidas. Amém? E aí ele diz que, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Jesus, ele conquistou na cruz, obrigado, Selma, a salvação para todos. Mas nem todos receberam. Nem todos já foram alcançados pela salvação. Não porque Deus não quer, mas porque muitos ainda não entenderam. Muitos já entenderam, mas não quiseram. Preferiram viver uma vida da forma como eles bem entendem. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele é o Salvador de todos os homens, principalmente daqueles que são fiéis. Quem são os fiéis? São aqueles que a aceitam, que recebem essa palavra de com toda a aceitação, digna como ela é de ser recebida. Esses são os fiéis, esses são os que recebem, que praticam, que consideram, que colocam em prática e que se debruçam mesmo sobre essa palavra, se deliciam com elas. Esses são os fiéis, e para esses é que Deus vivo é o Salvador. São os que olham para a palavra e aceitam, se apegam àquilo que Deus falou. Amém? É como nós vemos lá no Salmo 91, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse descansa. Mas ele vai dizer do meu Deus, ele vai falar do Deus que ele tem, que ele está. E eu gosto, me maravilho, porque o Salmo 91, ele fecha dizendo assim: com vida longa recompensarei e lhe darei a minha salvação. Então veja, irmãos, que Deus conquistou uma salvação para todos, mas nós precisamos focar os nossos olhos, trazer toda a atenção, toda a nossa mente cativa à palavra de Deus, com muita atenção. Para quê? Para que possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus já trouxe para nós. Aí a esses Deus vai dizer, sim, com vida longa lhe recompensarei. Quantos aqui querem viver muitos dias? Se você atentar para a palavra do Senhor, Ele garante na sua palavra que vai recompensar você com longos dias de vida. Diga, isto é salvação. Eu quero que você entenda, irmãos, que nós falamos de uma salvação eterna, mas falamos também de uma salvação terrena. Nós precisamos todos os dias desfrutar de salvação. Quantos sabem aqui que doença é um princípio de morte? Uma gripe é um princípio de morte. Então nós precisamos todos os dias de ser salvos de quê? Da morte. Todos os dias nós precisamos de desfrutar de salvação. A salvação eterna, ela é conquistada através de Jesus, porque Ele se entregou na cruz, pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado, nos redimiu de todo pecado. E se você crê, é pela fé, é pela graça, mediante a fé, que nós somos salvos. Mas todos os dias nós precisamos de salvação. A palavra salvação, ela é composta de tudo aquilo que nós precisamos. Amém? É uma palavra que ela tem no mínimo 5 significados de tudo aquilo que nós precisamos hoje para viver aqui. Então nós precisamos atentar para essa tão grande salvação. Porque, irmãos, eu acredito que a salvação fosse só para ir viver no céu, só para ser alcançado, para viver na eternidade, a gente só bastava crer, viver uma vida de todo jeito, e no dia que morresse, iria direto para lá, sim ou não? Mas o Senhor quer que você viva essa salvação aqui todos os dias. Amém? O Senhor quer que você viva essa salvação aqui todos os dias da sua vida. Aleluia, diga, eu vou ver a salvação do meu Deus. Aleluia, fale com fé, irmãos. Hebreus capítulo 5, abra lá por favor. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 5 e o versículo de número 7. Nós vamos falar um pouco aqui hoje, irmãos, sobre essa tão preciosa salvação. É algo que eu me maravilho todos os dias eu me maravilho com essa salvação que o Senhor alcançou para nós. Hebreus capítulo 5 e o versículo número 7. Diz assim: enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu
orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Está falando de quem aqui, irmãos? Está falando de Jesus. A Bíblia está dizendo que os dias que Jesus viveu aqui na terra, ele orou com orações e súplicas em grande voz. Para quem? Para Deus. Mas Jesus tinha pecado? Mas ele veio com um propósito de quê? Para morrer. Ele veio para morrer por mim e por você. Mas ele orava ao Pai. Ele orava para que aquele que podia salvá-lo da morte. Ele sabia que um dia ia morrer, mas ele orava, ele pedia ao Pai para que o Pai, o poderoso, pudesse salvar ele da morte. Verso 8: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser sumo sacerdote perfeito e tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Obrigado pelos amém. Ele se tornou fonte de salvação. A palavra do Senhor está dizendo que embora ele fosse filho, ele aprendeu com o quê? Com a obediência. Ele era filho de Deus, mas ele aprendeu com a obediência por meio do seu sofrimento. E com isso ele foi capacitado e se tornou sumo sacerdote, né? Ele foi agora alguém que conquistou. Ele se tornou a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus garantiu a sua salvação pela obediência e garantiu salvação para mim e para você por meio de quê? Da obediência. Amém? O Senhor está falando. Por meio da obediência é que nós desfrutamos dessa tão grande salvação. Dessa tão grande salvação que Jesus conquistou. E se não bastasse, irmãos, só isso, a palavra do Senhor vai dizer, inclusive aí na carta aos Hebreus mesmo, que para que cuide daqueles que vão herdar a salvação, o Senhor delegou os anjos. Você sabia que tem anjos disponíveis para trabalhar por você? Você sabia que o Senhor disponibilizou anjos? Ei, irmãos, o ministério dos anjos não acabou não, amém? Deus, nós estamos vivendo uma outra estação, mas os ministérios dos anjos, eles continuam. Existem anjos que foram, disponibilizados para cuidar de mim e de você. Parece que você ainda não está crendo. Abra lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Aleluia. O Senhor conquistou para nós essa tão grande salvação. E para que você que vai desenvolver essa salvação, Deus colocou para mim e para você anjos para cuidar. Hebreus capítulo 1 e o versículo 14 diz assim: portanto, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar de quem? Daqueles que herdarão a salvação. Quantos aqui vão herdar a salvação? Então o Senhor enviou anjos ministradores. Há um anjo agora aí do seu lado, você ao seu redor, estão os anjos do Senhor cuidando de você. Para quê? Para que você não se perca por um caminho, para que você esteja guardado, para que você esteja protegido, blindado. A palavra diz que o diabo ele anda ao derredor. Por que ele não pode andar ao meu e ao seu redor? Porque ao meu e ao seu redor, os anjos do Senhor estão lá cuidando de mim e de você. Oh, aleluia! Aleluia! Creia nisso, irmãos. Eu estou aqui hoje para motivar você, que você faz parte de uma grande salvação. Não é qualquer coisa não, irmãos. Não é só para um dia você vir morar no céu. Não é só para você ir para a eternidade, que já seria grande coisa. Mas é para você viver uma vida poderosa aqui. Eu declaro em nome de Jesus, você experimentando aquilo que Deus já disponibilizou para mim e para você. Eu declaro no nome de Jesus, você tendo experiências com os anjos de Deus acampados ao seu redor, para te guardar, para te proteger. Oh, aleluia! Aleluia, mas eles não são os nossos empregados. Eles estão para fazer algo por aqueles que obedecem a Jesus, por aqueles que andam segundo a palavra de Deus.
para aqueles que se comportam segundo o que o Senhor já falou. Abra lá em 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo número 12, por favor. Primeira carta a Timóteo, no capítulo 1 e o versículo número 12. Aleluia! Deus é bom. Mais uma vez Timóteo vai dizer aqui e falar a respeito do cuidado que nós devemos ter. Ele diz, eu dou graças, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Eu dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Aí no versículo número 15 ele vai falar, esta é uma palavra fiel. Novamente ele vai dizer, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Verso 16, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplos dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Quantos entenderam isso? O apóstolo Paulo está dizendo, irmãos, que ele era um dos piores pecadores. Ele era alguém que perseguia Jesus, ele perseguia a igreja, ele injuriava a igreja, mas ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. Agora, uma vez que ele foi alcançado, ele diz que, por conta que foi alcançado pela misericórdia, ele diz que agora ele deve viver como exemplos, para que os outros possam olhar para ele e crer também para essa salvação eterna. Paulo diz, eu preciso viver de um modo que as pessoas olhem para mim e possam também crer nessa salvação. Porque ele era um que perseguia, era que injuriava, e agora de repente ele vira o destino, muda a rota. Ele passa a ser alguém agora que defende a salvação, que defende o próprio Cristo, do qual ele perseguia, do qual ele injuriava. Ele diz, agora eu devo fazer isso de uma forma que todos possam ver. Rapaz, esse era aquele cara que perseguia os cristãos. Olha o que aconteceu na vida dele, olha o que está acontecendo com ele. E aí no verso 17 ele vai dizer, ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Então aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, Jesus conquistou salvação para todos os pecadores, e nós precisamos entender isso, que nós todos éramos pecadores, sem exceções, todos pecamos, todos. Porque alguns irmãos se sentem tão condenados que acham que não há mais jeito para eles. E outros se acham tão santos, tão bonzinhos, que acham que não precisa de salvação. Mas a palavra diz que todos nós pecamos e Jesus conquistou a salvação para todos. Mas como é que nós recebemos? Pela fé, Pela fé em Cristo Jesus nós recebemos a salvação. Mas uma coisa que eu quero abordar com você nessa noite é que muitas vezes nós entendemos a mensagem da salvação, entregamos a vida para Jesus, mas pensamos ainda que podemos viver uma vida de qualquer jeito, uma vida qualquer. Mas isso é engano. E eu quero alertar você hoje aqui, é engano. Creia no que eu estou dizendo, isso é uma vida de engano, porque na palavra, a palavra deixa claro que nós precisamos viver obediente a Cristo. Segundo a palavra, mas pastor, eu estou obedecendo. Para você que está obedecendo, glória a Deus e aleluia. Mas para você que ainda não entendeu e achava que podia viver uma vida de qualquer jeito, o Senhor está falando comigo e com você nessa noite.
Eu todos os dias, irmãos, eu preciso lembrar dessa tão grande salvação, do que é que está embutido, envolvido no pacote de salvação, para que eu possa usufruir dele, ou para que eu não venha a perder a salvação. Pastor, e é possível perder a salvação? Sim. Existe uma doutrina por aí que diz que salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. É mentira. É mentira. Amém? Eu vou chegar talvez a esse ponto com você. Uma vez que você foi salvo, você é responsável por guardar, cuidar, zelar, desenvolver a sua salvação. Nós vamos ver nesse instante aqui num texto. Mas eu quero nessa noite abordar, você foi salvo de quê? E salvo para quê? Porque nós precisamos entender isso. Do que eu fui salvo? E para que eu fui salvo? Porque poderia simplesmente ser salvo de algo. Vamos dizer que alguém estava ali a ponto de sofrer um acidente, você corre, tira ele do acidente e aquela pessoa foi salva do acidente. Mas depois ele pode viver a vida de qualquer jeito novamente, só tomando cuidado de novo para não sofrer outro acidente. Mas em Cristo Jesus nós precisamos aprender que nós fomos salvos de algo para algo. Glória a Deus. Nós fomos salvos, irmãos, da morte. Nós fomos salvos das nossas obras mortas, das obras que nos levavam para a morte. E uma vez que morríamos nessas obras mortas, nós tínhamos também um destino eterno, que era o inferno. Então Jesus nos salvou de lá. Jesus nos salvou das obras mortas, nos tirando, nos livrando de um dia morrer e ir parar no inferno. Amém? Porque as obras mortas, elas nos levam para isso. E agora, para que nós fomos salvos? Uma vez que antes nós vivíamos uma vida para as obras mortas, agora nós fomos salvos para dar frutos de vida. Diga, eu fui salvo para dar frutos, e frutos de vida. Amém, irmãos? Esse é o propósito da salvação. Jesus nos livrou do império das trevas. A palavra diz que Ele nos tirou, Ele nos transportou de lá e nos levou para um reino de luz. Para quê? Para que agora nós possamos frutificar, para que agora nós demos frutos de justiça, como nós cantamos aqui. Neste instante, Jesus, Ele odeia a iniquidade e ama a justiça. Antes nós estávamos na iniquidade, agora nós estamos no reino de justiça. E nesse reino de justiças, nós devemos nos apartar de toda iniquidade, que Jesus abomina, odeia. Ele odeia a iniquidade, porque Ele pagou o preço já por toda a iniquidade do homem. Por toda a iniquidade Ele já pagou o preço na cruz, para que eu e você se livre disso e viva agora uma vida justa, mas uma vida que dê frutos e frutos para a vida. E por isso, irmãos, essa noite o Espírito Santo do Senhor fala comigo e com você. Nós não podemos negligenciar com essa tão grande salvação. Nós não podemos negligenciar com essa tão grande salvação. Abra em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Aleluia. Hebreus capítulo 2 e o versículo de número 3. O autor diz assim: o que nos faz pensar? O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação? Você percebe que não sou eu que estou falando? É a palavra do Senhor. Você crê que isso aqui foi inspirado pelo Espírito Santo? E aqui está dizendo: o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. Então aqui, amados, a palavra do Senhor está dizendo que nós não devemos negligenciar, o que nos leva a pensar que você pode viver uma vida de qualquer jeito e um dia ter a certeza de que está salvo. O que nos faz pensar que podemos viver uma vida levantê mesmo e dizer: não, eu continuo salvo. Viver uma vida que não faz diferenciação daqueles que estão no mundo. Não, irmãos, a minha e a sua vida, ela precisa ser modelo sim, para que muitos possam olhar para mim, para você e dizer: rapaz, tem algo diferente. Tem algo diferente na vida dele, eu quero isso, eu desejo isso. Amém?
Temos que ser diligentes. Vá para 1 Timóteo de novo, capítulo 4, versículo 15. Você vai passear um pouquinho pela palavra do Senhor nessa noite. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 15. Aleluia. Temos que ser diligentes. 1 Timóteo 4,15 diz: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Diga: pessoas vão ser salvas só por ouvir eu falar. Aleluia, porque o que sair da sua boca vai ser palavra de vida, frutos de vida. O que sair da sua boca vai ser salvação. O que sair da sua boca vai dizer a boca de um crente falando. É Deus falando através da sua vida. Rapaz, glória a Deus que você me trouxe uma palavra que me levantou. Olha, hoje eu estava para desistir, mas tu me trouxe uma palavra e essa palavra mudou a minha vida. Ei, você é boca de Deus, irmãos. Você tem que lembrar todos os dias que você tem a salvação. Você hoje faz parte, você é herdeiro de uma eternidade com Cristo. E as pessoas precisam olhar para isso. Paulo, instruindo a Timóteo, diz: medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Não viver de qualquer jeito, mas todo dia estar atento a isso. Ocupar, meditar. E aqui vem mais uma vez, considera isso. Eu declaro em nome de Jesus, você ficando mais atento para a palavra do Senhor, para o que Deus já falou para mim e para você, e você meditando nela, para que se cumprir tudo aquilo que está escrito ao seu respeito. E aqui Paulo está dizendo para quê? Fazendo isso te salvará tanto a ti como aos que te ouvem. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu declaro em nome de Jesus, pessoas sendo atraídas para o Evangelho, pessoas sendo atraídas para a salvação, por aquilo que nós vivemos, irmãos. É uma das coisas que tem saltado muito forte no meu coração. Você crê mesmo na salvação? Você crê mesmo na salvação? Você crê que você é salvo? E as pessoas que não estão em Cristo, eles estão indo para onde? Eles vão parar onde? Sabe, irmãos, nós precisamos atentar para isso, que nós não podemos viver uma vida orgulhosa. Nós não podemos ser egoístas. Ao mesmo tempo que nós temos a convicção de que somos salvos, nós precisamos ter a convicção de que aqueles que ainda não foram alcançados, se eles morrerem, se eles vivem ainda nas obras da morte, obras mortas, eles vão parar no inferno. Sabe, eu me questionei por que tanto tempo eu vivi com pessoas que eram cristãs e elas nunca abordaram de forma tão assim forte para dizer: oh, meu amigo, eu gosto muito de você, eu gostaria muito de te falar essas verdades. Você crê mesmo que salvação é verdade, irmãos? Eu declaro em nome de Jesus, você está falando salvação o tempo todo. Não é você sendo um crente chato, acusando as pessoas, não. Mas você falando com convicção, das pessoas olhar para você e dizer: rapaz, não tem quem tire isso dela, não. Ela está convicta. Amém? Porque, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A salvação, ela não é difícil de ser alcançada. A salvação ficou muito fácil, sim ou não? Qual foi a força que você fez para ser salvo? O único esforço que eu fiz para ser salvo, irmãos, foi o esforço para receber. Foi o esforço para receber. Eu gosto muito daquele poema de Céu Fernandes, no cansaço da minha meritocracia, ou seja, achando que era por mérito meu que um dia eu ia ser salvo. Mas Jesus disse: ei, basta receber. Só precisa crer e receber. Eu digo: oh, aleluia, glória a Deus, Senhor. Eu não sabia que era tão fácil assim. Eu joguei fora, irmãos, 37 anos da minha vida. Eu tenho certeza que se alguém tivesse falado salvação perto de mim da maneira certa, eu tinha querido.
Porque no dia que eu ouvi salvação da maneira certa, eu disse: eu sou muito idiota, eu serei muito besta se eu não aceitar isso aqui. Alguém falando verdade no meu ouvido, falando verdade, aquilo estava sendo bom. Então a salvação, ela é fácil. Diga, é muito fácil ser salvo. Só basta crer e receber. Só basta crer e receber. Então, irmãos, é fácil de ser alcançada a salvação. E tem tantas pessoas para serem alcançadas. Agora, uma vez que você é salvo, é muito difícil de perder. Você sabia disso? Você sabia que é muito difícil você perder a salvação eterna? Eu estou falando hoje aqui sobre salvação de um modo geral. Porque alguém pode ir morar no céu, mas pode morrer imaturo. Sabia disso, irmãos? Alguém pode morrer antes do tempo. Um crente que anda aí a alta velocidade sem respeitar sinal de trânsito, uma hora ele pode sofrer um juízo e morrer antes do tempo. Se negligenciar com a saúde, uma hora pode morrer antes do tempo. Mas tudo isso, a palavra do Senhor já tem instrução para que nós possamos viver. Olhar, como a palavra diz, não devemos negligenciar essa salvação. Estarmos atentos. Os cuidados com a vida que nós levamos. Achando que é do nosso jeito. O que é que o apóstolo Paulo diz? Ele diz que andar no nosso pensamento é vaidade. E vaidade é pecado. Andar pensando o que eu quero, fazendo o que eu quero é pecado. Quando eu entendi isso, eu digo, epa, eu não posso mais andar fazendo o que eu quero, pensando o que eu quero. Então a salvação é fácil de ser alcançada e é difícil de perder. Mas grave isso aqui hoje na sua cabeça. Grave isso para sempre. Uma vez que se perde a salvação, é impossível. Diga, é impossível alcançar de novo. Você tem algo hoje que é muito precioso. É muito difícil de você perder ela. É muito difícil de você perder. Mas se perder, já era. Pastor, onde está escrito isso na palavra? Em Hebreus capítulo 6, vai dizer, a partir do versículo 4, que é impossível para aqueles que já experimentaram, para aqueles que já foram alcançados e que desfrutaram de um tempo poderoso, receberam o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, e mesmo assim caíram, rejeitaram, para esses é impossível salvação. Por quê? Você sabe o que teria que acontecer para que eles fossem salvos? Jesus teria que vir morrer na cruz de novo. E ele não vem mais não, ele só veio uma vez. O sacrifício dele já valeu de uma vez por todas, irmãos. É por isso que eu não vacilo com a minha salvação. Eu não vacilo com ela. Não vacilo, irmãos. Se eu vacilar, achar que eu sou crentão e que eu posso confiar, eu estou salvo, não, eu não posso vacilar com ela não. Você vai ver à luz da palavra hoje que você não pode vacilar com a sua salvação. Nós temos um inimigo que ele não está satisfeito com a sua salvação. Ele não está satisfeito com a sua salvação. E ele não desiste, nunca, de tentar desviar você dela. De enganar você de alguma forma, para que você esteja preso. Então em Hebreus, eu não vou me deter nisso, ele fala que é impossível. Para alguém que perde a salvação, é impossível. Mas ninguém perde a salvação também do dia para a noite. Não é do nada assim você perde a salvação, não. Começa com pequenas coisas. Começa com pequenas coisas. Filipenses capítulo 2. Por isso Deus nos alerta, irmãos. Deus nos alerta que nós devemos desenvolver, proteger, guardar, cuidar dessa tão grande salvação. Filipenses 2, 12. Abra lá. Aleluia. Quantos estão recebendo? Aleluia. Deus está falando com você? Diga, eu sou salvo. Diga, eu sou salvo. Aleluia. Aleluia. Não tem outra coisa melhor para você pronunciar, irmãos, durante todos os dias. É você dizer que você é salvo. Eu não sei se você já se deu conta o que é isso, a sua salvação. Mas é algo precioso. É algo poderoso. Filipenses 2,2 diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença,
porém muito mais agora na minha ausência. O que é que o apóstolo Paulo diz aí? Desenvolvei a vossa salvação. De qualquer jeito? Não, com temor e tremor. Todos aí tem na versão a dizer desenvolver a salvação. Alguns diz, tem outras versões que falam diferente, não desenvolver. Mas eu gosto dessa palavra desenvolver. Porque uma vez que você é salvo, agora você precisa desenvolver aquilo que você tem. É você quem vai agora desenvolver. E eu acho algo maravilhoso, porque desenvolver dá a conotação que precisa desenvolver a partir de algo. Ou seja, talvez a nossa salvação, ela ainda está envolvida com muitas coisas. E a gente precisa desenvolver dessas coisas para aquilo que Deus quer para a nossa vida. Nós precisamos avançar, crescer, guardar e cuidar da nossa salvação. E desenvolver, nós vamos mudar de nível. Eu não sei em que nível você está na sua salvação. Eu não sei se você ainda está no raso ou em que nível você está. Mas o que a palavra do Senhor fala é que nós devemos desenvolver. Até quando? Até que Ele volte. Porque qual é o alvo? Cristo Jesus. Até que nos tornemos como Ele. Lá em Efésios 4 vai dizer que Ele, o próprio Cristo, deu dons aos homens. A uns Ele deu como apóstolos, outros como evangelistas, outros como os profetas, outros como os mestres, outros como pastores, com um fim proveitoso. O quê? O aperfeiçoamento dos santos. Quem aqui é santo? Você é santo, você foi separado para o aperfeiçoamento, para o crescimento, para o desenvolvimento, para um dia, irmãos, nós estarmos junto com Cristo igual a Ele é. Amém? E aqui em Filipenses, no capítulo 2, eu acho que todo mundo já sabe mais ou menos do que fala esse capítulo. E ele começa falando, inclusive lá no versículo 5, ele começa a falar de quê? Que deve haver em mim e você, o quê? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E nessa noite aqui eu quero que você pegue essa parte que diz assim, que Ele sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Você sabia que Jesus precisou cuidar da salvação também? Você sabia que se Jesus não tivesse guardado a salvação, Ele poderia ter ido parar no inferno? Ficou calado todo mundo agora, né? E eu e você estaria lá também. Jesus precisou cuidar da salvação todos os dias. Ele não tinha pecado, mas Ele precisava guardar o pecado, do pecado. Sim ou não? A palavra não diz que o diabo tentou Ele todo dia? E o que foi que Ele fez? Ele guardou aquilo que o Senhor entregou a Ele. Ou seja, Ele era quem? Deus. Mas não usou por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Ele não viveu uma vida negligente. Ele não negligenciou com a salvação que Ele tinha. Porque senão Ele podia cair na mesma lábia que Adão caiu. O primeiro Adão lançou a mulher dele fora do jardim. Mas Jesus, por obedecer, por permanecer, nos trouxe a sua noiva de volta para o jardim. Mas Ele precisou desenvolver a salvação. Ele não ficou se achando, eu sou filho de Deus e eu vou viver. A Bíblia diz que todas as vezes que Ele pregava, ensinava, expulsava demônios, depois Ele saía, se retirava e ia para o Pai, ia orar, ia se consagrar, ia se preparar, ia se blindar, ia cuidar daquilo que era precioso. Ele carregava algo precioso para mim e para você. Ele carregava a nossa salvação. Oh, aleluia! Ele viveu uma vida, irmãos, inteira, dedicada para que eu e você fosse salvo. Não vacila, porque o mesmo que tentou Ele está tentando eu e você hoje. Se você vem para cá querer me convencer que o diabo não te tenta, é mentira, você já está enganado. Porque ele tenta a mim, ele tentou a Jesus, e quem é você, bonitão, para o diabo não tentar você? Então cuida, irmão, cuidado, guarda isso. Protege isso que Jesus conquistou. Ele foi fiel. A palavra diz que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, para que eu e você fosse salvo. Quando eu vejo às vezes crente vacilando com a salvação, brincando, irmãos, brincando com a salvação, é muito sério.
Eu não estou com raiva de você não, irmãos, eu estou falando por você. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu peço a você, presta atenção no que você tem hoje. Você é poderoso em Cristo Jesus. Mas a nossa vida vai testemunhar, vai mostrar para outras pessoas essa tão grande salvação. Jesus, ele teve que ser diligente, nós também temos que ser. E é por isso que o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai instruir a igreja do Senhor, para que nós possamos tomar cuidado. E hoje, se tem uma das áreas, sabe, irmãos, que o diabo está atuando fortemente, é no campo das emoções, é no campo da mente. Ei, cuidado, blinda o teu pensamento, blinda a tua cabeça, blinda a tua mente, para que os pensamentos que cheguem à tua mente não te perturbe e de repente não comece a te enganar e não comece a te levar a viver uma vida de qualquer jeito, irmãos, porque não é assim que a palavra diz, não é assim que a palavra orienta. Eu quero que você abra lá em Efésios capítulo número 6 e a partir do versículo número 10, Hebreus capítulo 6 e o versículo número 10. E o Senhor, 6:10, Efésios 6:10. O Senhor, ele tão cuidadoso, tão zeloso, porque o que foi que Deus fez? Ele enviou o seu único filho, para quê? Para morrer por mim e por você, para conquistar para nós o quê? Salvação. E uma vez que nós não zelamos por isso, hoje nós somos o quê? Nós somos membro do corpo, sim ou não? Jesus é o cabeça, nós somos membro do corpo. Então nós temos o mesmo compromisso, guardar essa salvação. Eu e você temos essa responsabilidade. E para isso nós vamos ler aqui Efésios 6, a partir do verso 10. Mas eu quero me deter mesmo na parte do versículo de número 17. Mas vamos ler a partir do 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos, misericórdia, quase que não sai, fortalecei-vos no Senhor, e em que mais? E na força do seu poder. Eu declaro em nome de Jesus, você sendo fortalecido no Senhor, você sendo fortalecido no Senhor, e na força do seu poder, e na força do seu poder. Aleluia, aleluia. E aí no 11 ele diz: revesti-vos. Quem é que tem que fazer isso? Diga, sou eu. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura. Mais uma vez, vem falando que é toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Oh, aleluia! Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da vossa salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está falando comigo, com você nessa noite, irmãos. Nós devemos nos revestir, devemos tomar toda a armadura de Deus. Não é a nossa, é a de Deus. Para quê? Para que possamos resistir no dia mau. Ei, você não tem que esperar o dia mau chegar. Você precisa fazer isso antes.
Eu sei que nós vivemos esse tempo agora, e não foi um dia, nós vivemos já mais de um ano, que não tem sido muito fácil. Mas irmãos, por que eu me alegrei com a sua vida aqui hoje? Porque se você está aqui, eu creio, irmãos, porque você resistiu esse dia mal e permaneceu. E por isso que você está aqui hoje. E o Senhor fala para mim, para você hoje, permaneça firmes. Mas toma sobre a cabeça o capacete da salvação. O capacete da salvação. Sabe, irmãos, eu gosto porque quando chega nessa parte, ele vem falar e dar o exemplo mesmo, né, que o capacete ele tem essa finalidade, né? Eu que ando muito de moto, por exemplo, andar sem capacete inclusive é infração de trânsito. Por quê? Porque eu estou correndo um grande risco de morte. Crente que não pega o capacete da salvação corre risco de morte, irmãos. Bota o capacete da salvação para blindar os teus pensamentos, para blindar a sua mente, blindar a ponto do inimigo não achar nenhum espaço para entrar. Claro que quando o apóstolo Paulo estava falando, ele estava falando no conceito de um capacete de um soldado. Mas justamente isso, o capacete do soldado é para proteger toda a cabeça dele para o ataque do inimigo. Quantos creem que os anjos estão ao seu redor? Oh, aleluia! E o inimigo não pode tocar em mim e em você. Eu vou dizer de novo, ele não pode tocar em mim e em você. Mas existe uma área ainda que ele procura. E se você vacilar, essa é a área mais fácil. Isso é um campo das emoções, dos pensamentos. Oh, aleluia. Quem aqui já sofreu um ataque hoje? Irmão, se você não foi atacado hoje, ainda por um pensamento vindo do inferno, eu não sei o que está acontecendo com a sua vida não. Você está muito escondido do diabo. Mas eu vejo que todos os dias ele lança um dardo inflamar. Cabe a mim todo dia estar com capacete. Eu não posso vacilar um segundo com o capacete da salvação. Irmãos, não é pecado não, ele lançar pecado, vir pensamento na sua cabeça, não. Amém? Não é pecado não, ele lança, porque ele está livre para isso, ele faz isso. Ele lança pensamentos. E se ele encontrar um espaço, aí é que é o perigo. Aí é onde mora o perigo. Porque uma vez que ele encontra um espaço na nossa mente, ele começa a fazer algo que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11. Se você quiser anotar, quiser abrir, tudo bem, se não. Mas o apóstolo Paulo fala, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, ele diz assim: porque não ignoramos as suas maquinações. Ele está falando exatamente do diabo. Porque quem aqui já ouviu o ditado que mente vazia é a oficina do diabo? E é verdade, irmãos. Essa mente vazia é quando você não ocupa a sua mente com a palavra, quando você não traz a sua mente cativa ao pensamento de Cristo. É quando você fica pensando o que você quer, ou pensando algumas coisas voando por aí. O diabo aproveita para lançar um pensamento na sua mente, e quando ele acha um espaço, agora ele começa a trabalhar. Ele começa a maquinar. Tem algumas passagens, algumas Bíblias que falam dos seus desígnios, as suas maquinações. E ele começa a maquinar uma coisa. Quem aqui já chegou a uma informação de doença e de repente começa aquele negócio se alojar na sua cabeça, e o diabo começa a maquinar na sua cabeça, e você começa a se imaginar doente, você começa a se imaginar na cama do hospital, você começa a se imaginar o médico dizendo que você está desenganada, você começa a imaginar dizendo que não tem mais jeito, até que ele consegue você fazer imaginar que vai morrer. É porque a gente dá um espaço, irmãos. É por isso que o Senhor diz: blinde a sua mente. Sabe, irmãos, nós não precisamos ter medo do diabo, porque ele já é derrotado. Mas também não podemos vacilar com ele. Eu vou dizer de novo: nós não precisamos ter medo, mas nós não podemos vacilar com ele. Porque você lembra o que foi que fala aí em Efésios 6? Contra as astutas ciladas do inimigo. Diga: astutas
ciladas. As ciladas já são complicadas, irmãos, e ele ainda age e trabalha com astutas ciladas, com coisas fácil de conduzir você. E isso é o engano. Mas uma vez que ele engana você, ele começa a maquinar na nossa mente. E uma vez que ele maquina na sua mente e você crê naquilo que ele está maquinando, ele agora te prende. E eu tenho visto muitos cristãos presos pelo inimigo. Se ele não soltar esse anzol que ele está visgado, uma hora ele vai morrer. Não tem outra coisa, irmãos. Eu me lembro, isso aqui para mim foi muito forte. Eu já pesquei. Quem aqui já pescou com boia? Ninguém? Boia, pelo menos lá eu fazia dessa forma, né? A gente fazia um pedacinho de madeira de mulungu, que ela não afunda na água. E essa pesca é pesca em tanques, em represas, não é em rio. E você amarra um anzol, uma linha naquela boia, bota um anzol, bota uma isca e de noite você vai lá. Você joga quantos anzóis você quiser dentro do tanque. No outro dia você vai lá. Você não precisa ficar a noite toda lá na beira do lago com uma vara na mão para pescar. Você joga a isca, você joga o anzol e no outro dia você vai lá só para ver quem foi o vacilão que visgou. O diabo continua fazendo isso, jogando boias, anzóis dentro da igreja para ver quem é o crente vacilão que visga as iscas. E eu tenho visto muitos crentes vacilando com ofensas, visgando isca do diabo e presa por eles. E sabe, irmãos, o que foi forte para mim é que quando você chega lá, aquele peixe não está morto, ele está vivo. Mas ele está preso. Ele corre para um lado, é tanto que você chega lá e você já sabe qual é a boia que tem peixe. É que de repente ela corre em cima da água. Você, epa, tem um preso. E você vai com uma corda, com um laço, e cerca todas aquelas boias e vai juntando. Quando junta, todos aqueles que visgaram estão lá. Eles já estão mortos? Mas não estão mortos, mas estão presos. Eu repreendo em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda está preso, que algum motivo te levou a visgar essa isca, eu declaro em nome de Jesus, você abrindo a sua boca, pedindo perdão ao Senhor, perdoando qualquer ofensa que possa te ofendido, e você se livrando desse anzol, dessa isca que você está visgado. Mas uma hora o pescador vai lá e vem cá, peixinho, e arrastar ele para as margens e vai tirar ele, vai tirar até o anzol da boca, mas não vai soltar mais ele. Ele vai parar na panela dele. Se eu pudesse passar para vocês a revelação que eu tive no Espírito diante disso, eu confesso a você que eu chorei. Eu estava intercedendo por algumas pessoas que eu tinha visto no Espírito, preso por essas iscas. Eu já li um livro chamado Isca de Satanás. E se você está aqui nessa noite, já foi ofendido, já foi preso, ei, não perde a tua salvação, irmãos, em nome de Jesus, por conta de uma ofensa. Pega esse livro, come ele, debruça sobre ele. Tem também no YouTube, está lá livre para você. Tem 10, 12 episódios falando sobre o perigo da ofensa. Aqueles que visgam a isca de Satanás estão presos, estão vivos, estão andando para lá e para cá, está dentro da igreja, está indo e voltando, está indo para lá, está indo para cá, mas uma hora ele vai puxar por um anzol, uma hora você vai sentir ele puxar, e por conta de um anzol visgado na sua boca dói, e aí você vai obedecer o comando daquele puxar aquela linha. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Seja livre. Seja liberto nessa noite. Seja liberto nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como eu vou fazer isso, pastor? Como é que eu faço? Porque como eu falei para você, hoje desenvolver e guardar a sua salvação é sua responsabilidade, irmãos. Deus não vai te obrigar. Deus não vai te arrastar. Quem faz isso é o diabo. Deus não te arrasta, não te força nada. Ele te chama, mas Ele fala na sua palavra sobre os cuidados que devemos tomar.
E um deles, irmãos, talvez, eu não sei o que você vai ter que fazer. Mas a palavra do Senhor nos orienta. Uma delas é essa daqui. Pega isso daqui, irmãos. Eu declaro em nome de Jesus, você tendo sede e fome pela palavra. Eu declaro em nome de Jesus, você decidindo, irmãos, viver por o que a palavra diz. Você tomando uma decisão hoje na sua vida de dizer, eu vou viver pela palavra de Deus. O que a palavra diz a respeito meu, eu vou tomar posse, ponto final. Doa no que doer, aconteça o que acontecer, mas a tua palavra é a verdade. Talvez para você se livrar e você se fortalecer e desenvolver a sua salvação, você precisa ser mais assíduo no congregar, irmãos. Isso não foi invenção do diabo, não. Congregar, foi invenção de Deus. E o diabo vive inventando, dizendo que você não precisa congregar. É mentira dele, é engano, porque o diabo sabe que se você congregado, ele não tem poder, mas tudo que ele quer é afastar uma presa. Se ele conseguir distanciar você do resto dos demais, fica mais fácil para ele. E você na sua casa sozinho, você não é crente o suficiente para aguentar não, irmãos. Jesus, sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual? A Bíblia fala a vida de Jesus. Quem aqui já leu o ministério de Jesus? Qual era o ministério de Jesus? Era em casa sem fazer nada? Qual era o ministério de Jesus, irmãos? Era em casa sem fazer nada? Não, a Bíblia diz que ele era todo dia pregando, ensinando na sinagoga, libertando o povo das opressões do diabo. Era assim, irmãos. Eu e você agora queremos viver uma vida desse jeito? Não. Presta atenção a isso. Você precisa estar congregado, e congregar não é só vir à igreja. Congregar está envolvido. Quem sabe o que é congregado? Congregado, está envolvido, está encaixado. Se importa com a vida dos outros. Se importa, a salvação é isso. É se importar com todo o corpo de Cristo. Não é só por eu, porque eu posso ficar em casa. Mas a Bíblia diz que quem busca seus próprios interesses é aqueles que se afastam. Talvez para você desenvolver a sua salvação, você precise disso. Talvez você precise de um tempo mais de comunhão com Deus. Talvez você precise de um tempo mais de comunhão com pessoas que já estão mais fortes na fé do que você. Ei, irmãos, pega pelo Espírito em nome de Jesus. Se você abrir a sua boca para dizer, hoje eu vou para a igreja, e alguém disser, rapaz, para que tu vai para a igreja hoje? Ele está sendo boca de quem? Boca de quem? Eu quero ver a igreja falar, boca de quem? E você vai fazer o quê? Pedro disse, ei Senhor, não vá para a cruz. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Você precisa abrir a boca e repreender, irmãos. Eu vou. Ah, porque você vai agora, é santo? Sou. Agora só vive na igreja? Só. Agora só vive para Jesus? Só. Por quê? Porque Ele é o dono da minha vida. Eu entreguei a minha vida para Ele, Ele me salvou. Claro que não é com arrogância, é com amor que você vai falar, meu irmão, eu não tenho outra coisa a fazer. Meu negócio é na igreja. Eu estava vendo o testemunho, quem aqui conhece Todd White? Um americano evangelista. Ninguém conhece? Eu mando você procurar lá os testemunhos dele. Eu estava ouvindo o testemunho daquele homem, irmão, foi muito forte, porque ele disse que estava decidido o espírito de morte rondando ele antes de se converter, e ele disse que ia se suicidar. Ele tinha pensado várias vezes em se suicidar, e um dia ele está dentro do carro e entra um camarada no carro dele, e esse cara era um traficante de droga, muito pesado, e ele disse, hoje eu sei como morrer. E ele falou para aquele traficante que ele era um policial americano lá, e ele fez todo aquele protocolo que o policial americano faz, né? De dizer quais são os direitos dele, não sei o quê, e deu ordem de prisão a ele. Disse, sai do carro, bota as mãos no teto do carro, que eu vou prender você agora. Mas ele sabia quem era aquele cara, ele disse, eu sabia que eu ia morrer. E ele conta que quando o cara saiu do carro, quando ele olhou pela janela aqui, ele só viu uma 9mm na janela. E o cara começou a descarregar aquela 9mm em cima dele. Ele arrastou o carro do lugar, chegou adiante, ele parou e ele procurou, não tinha uma bala nele. Olhou para o carro,
procurou, não tinha uma marca de tiro, mas tinha uma voz no ouvido dele, dizendo o tempo todo: eu tomei os tiros no seu lugar, o que você vai fazer por mim a partir de hoje? Eu tomei os tiros no seu lugar, o que você vai fazer por mim a partir de hoje? E aquela voz era Jesus falando com ele. E ele decidiu a partir daquele dia se entregar a vida para Jesus e viver uma vida poderosa. Esse homem hoje ele é um evangelista, ele anda evangelizando no meio da rua, ele tem vários milagres, mas uma das coisas que eu gostei também é que ele disse que ele orou por mais de 900 pessoas para o primeiro milagre dele acontecer, mas ele tinha algo convicto: quem foi que tinha morrido na cruz por ele? Ele diz: você não precisa morrer. Ele disse que falou bem forte para ele, disse: se você não quer mais a sua vida, me dê ela. Jesus disse: você não quer mais a sua vida? Não, me dê, que eu sei o que fazer com ela. E ele decidiu entregar a vida para Jesus. Mas ele vive uma vida poderosa, um testemunho poderoso. Sabe, irmãos, é isso que nós devemos viver. Todos os dias, consciente da salvação, do Evangelho, não vacilando. E para isso, talvez você tenha que viver tempos poderosos de comunhão com o Senhor, desfrutando desse tempo, para que o Senhor possa te levar para um nível maior. Amém? E para isso, outra coisa que eu recomendo a você: leia bons livros, irmãos. O que eu falei aqui hoje está um pouco. Quem já leu aqui Preparados para o Combate? Aleluia, de Rick Renner, irmãos. É um livro poderoso, nós temos ele. Se você quiser, você pode adquirir. E fala todo em cima de Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Preparados para o combate. É um combate todos os dias que nós... Ou armados. Preparado. É que às vezes eu faço troca de palavras mesmo, mas é isso mesmo. Armados para o combate. Existe um porte legal de arma para você, amém? Você deseja andar armado, com um porte legal de arma, Deus tem uma armadura para você se armar, se equipar até os dentes, todinho, contra as astutas ciladas do inimigo. Aleluia! Abra lá em João, capítulo 8, 31. E talvez você possa dizer: mas pastor, eu leio a Bíblia e não consigo entender. Persevera, irmãos, continua. Estamos nós aqui que talvez possa ajudar você a compreender. Procure alguém de tua confiança para te ajudar a compreender. Nós vemos várias passagens na Bíblia em que homens e mulheres que estavam buscando entender e não estavam entendendo, mas o Espírito Santo de Deus conduziu alguém para ajudar ele naquilo dali. Eu lembro da história do eunuco lá que ia no carro e lendo Isaías e sem entender, mas o Espírito Santo falou com Filipe: corre e acompanha ele. E quando ele acompanhou, ele disse: entendes o que lê? Ele disse: como vou entender se não tiver quem explique? E Filipe entrou ali, explicou para aquele homem, e ele foi alcançado para Jesus e se batizou, e hoje está na eternidade, e um dia nós nos encontraremos com ele. E aqui em João 8, 31, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele: se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe, irmãos, como é que você vai começar a descobrir, a conhecer, a aprender? Diga: permanecendo. Permanecendo, porque aqui Jesus está dizendo: se permaneceres na minha palavra. Lê a palavra hoje, não entendeu? Vai para o Senhor, ora, volta de novo para lá. Senhor, eu quero entender isso aqui. Liga para alguém, fala com o teu pastor, fala com uma liderança, fala com alguém que tu confia, que pode te levar à salvação e desenvolver a tua salvação. Mas não se acomode, irmãos: eu não entendo a Bíblia, não entendi, vou voltar para lá. Oh, aleluia. Eu ouvi um testemunho aqui essa semana de Orlando, que decidiu se trancar num quarto. Eu tenho certeza que o Espírito Santo não deixou de fazer ele entender. E eu tenho certeza que o Senhor vai conduzir você a muito mais, a desfrutar e aprender, porque é o Senhor que coloca o querer e o realizar. Amém? E Ele vai nos conduzir, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você: você só não aprende a palavra de Deus se você não quiser, mas se quiser vai aprender, porque o maior interessado é Jesus. Aleluia. E outra coisa, irmãos, que nós precisamos também para desenvolver a nossa salvação é colocar alguns limites. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo ele convença você a isso e te oriente, que você precisa colocar alguns limites na sua vida.
Para desenvolver a nossa salvação, irmãos, nós temos que colocar alguns limites na nossa vida. O Senhor me deu um dia uma mensagem, né, e talvez algumas pessoas já ouviram essa mensagem, essa ministração, foi: aquilo que você não consegue administrar, corta. Se você não está conseguindo administrar aquilo, corta, põe um limite, se até aqui, chegou, não dá mais, eu não sei administrar isso, seja ele o que for, é um relacionamento. Se é casado, você não pode botar um fim não, mas você pode buscar o Senhor. Mas é uma amizade, às vezes, que não está te fazendo bem, às vezes só está te carregando, te empurrando para as trevas, corta ela. Não consegue administrar, corta isso. Seja lá o que for, irmãos, é distração que está roubando o seu tempo com o Senhor, de avançar, de desenvolver a tua salvação. Não está conseguindo administrar, corta, põe limites. Celular, olha, eu tenho um domínio próprio, viu? É só até aqui hoje. Tchau. Seja o que for, irmãos, é melhor você guardar a sua salvação. Seja o que for que está roubando, que está impedindo o crescer, o avançar. Hoje você está recebendo uma instrução. É para a salvação das nossas almas, das nossas vidas. Se você não negar Cristo, você vai morar no céu, sim. Você vai ser salvo. Mas você vai viver uma vida medíocre aqui. E o Senhor não te chamou para isso, amém? Aleluia, já estamos encerrando essa mensagem. E você precisa colocar alguns limites. Eu oro para que você tenha esse senso de responsabilidade pela sua salvação. Eu não sou responsável pela sua vida, irmãos. Eu sou responsável por pregar a palavra de Deus. Mas você é responsável por receber, meditar, guardar, cuidar, zelar, desenvolver. Porque é você que um dia vai prestar conta ao Senhor. Mas eu quero me alegrar com a sua vida. Eu quero me alegrar com o seu crescimento. Ei, você está numa igreja que tudo que o pastor quer aqui é ver o seu crescimento. Você não está num ministério que ninguém aqui está interessado em minar você, não. Eu não quero ficar jogando migalhas aqui, ração a você. Eu não sou do governo de igreja, de assistencialismo, não, irmãos. Eu quero ver você prosperando em Deus. Eu quero ver você avançando. Eu quero ver você crescendo no seu ministério, no seu chamado, crescendo para aquilo que o Senhor te salvou. Porque você foi salvo de algo para algo. Você foi salvo das obras mortas, mas para viver uma vida poderosa em Cristo Jesus, dando frutos de vida. E é isso que eu quero ver de você, irmãos. Eu quero ver você frutificando. Eu quero ver você avançando, crescendo. Aleluia. Temos que estar preparados. Inclusive nós temos que estar preparados para responder a todos sobre essa nossa esperança, da nossa salvação. Abra lá em Aleluia. Se não me falha a memória, é 1 Pedro, capítulo 2. Pedro, capítulo 2, versículo 15. Acho que é isso, se não me falha a memória. Que diz assim: antes, santificai, é isso mesmo? Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais de vez em quando, é assim que está escrito? É de vez em quando aí? Ou é sempre? Então, irmãos, a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos estar sempre o quê? Preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Então a sua esperança de quê? É de um dia ser alcançado, de um dia desfrutar dessa tão grande salvação, porque você deu início, você tem que desenvolver. Um dia nós seremos glorificados, um dia nós estaremos para sempre, um dia nós não teremos mais que, revestir da armadura de Deus para lutar contra a cilada do inimigo, porque um dia ele vai ser julgado, vai ser lançado no lago de fogo. Mas até isso acontecer, nós temos que viver todos os dias cuidando disso. E aqui ele diz que antes santificar ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, diga uma boa consciência,
para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Eu declaro em nome de Jesus, de pessoas dizer assim: rapaz, eu pensava que todo crente era chato, eu pensava que todo crente era isso e mais aquilo, mas eu descobri agora uma verdadeira filha de Deus, uma verdadeira cristã. Quando você falar da sua razão, você dizer: rapaz, realmente, você é diferente, eu percebo a essência de Jesus em você. Amém, irmãos? É isso que Deus quer para mim e para você. O desenvolver da salvação é para isso. Não é só você falar de boca: eu sou filho de Deus, mas não ver nenhum fruto para a vida. Aleluia. Eu queria chamar já o grupo de louvor. Aleluia. Abra lá em Isaías 26. Aleluia. Oh, aleluia. Isaías de número 26. Aleluia. Vamos cantar um pouco Maranata, por favor. Aleluia. Vocês ainda me amam? Aleluia. Sabe, irmãos, eu tenho consciência plena do que Jesus fez, do que você carrega. Se eu pudesse, mas graças a Deus que eu não posso fazer isso, porque senão eu iria me ocupar muito. Mas eu creio no poder do Espírito Santo, eu creio na unção do Senhor, eu creio na graça dele que nos capacita, eu creio no Espírito Santo convencendo você de que você carrega algo poderoso. Eu creio no Espírito Santo ministrando ao seu coração nesses dias, de que você vai viver uma vida poderosa, que nada mais importa para você, que não importa o que disseram, não importa o que falaram, não importa o que estão falando, não importa o que vão falar. O que importa é o que Deus já falou, que você é justo, que você é justiça dele, que você foi salvo, que você hoje tem a eternidade por herança, e que você possa viver com a consciência de eternidade, mas vivendo e desfrutando, reinando em vida aqui na terra. Você não foi chamado, você não foi salvo para viver uma vida miserável aqui não. Ei, bote um limite, diga: é até aqui hoje, Satanás, é até aqui, a partir de hoje você não tem mais poder, você não me engana mais, você não me conduz mais pelos caminhos errados, você não me conduz mais a andar por veredas erradas, porque o Senhor está comigo, o Espírito Santo do Senhor é que nos guia. Oh, aleluia. Aqueles que têm a salvação, adore o Senhor nesse momento. Oh, aleluia. Só um minutinho, é só preparando aí. Isaías 26 diz assim, versículo 1: naquele dia, quando sabe que o profeta estava profetizando, e esse dia já chegou para mim e para você. Ele disse: naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico: nossa cidade é forte. E você aqui agora, você vai dizer: eu sou um povo forte. Diga: eu sou um povo forte. Entoie esse canto para o Senhor nessa noite. E diz assim: estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abra os portões para os justos, deixe entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos os propósitos estão firmes em ti. Confie sempre no Senhor, pois o Senhor é Deus e rocha eterna. Oh, aleluia.